Muito boa noite a quem acompanha a Rádio A Hora 102.9, quem também está pela internet lá no grupo ahora.net.br ou mesmo pelo YouTube, no A Hora TV, porque começa agora o programa Rumo, o futuro da mão de obra na região. E nós chegamos firmes e fortes num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. O rumo, o futuro da mão de obra na região é produzido por esse que vos fala e também apresentado Felipe Faleiro, na técnica Anderson Barbosa. E no programa de hoje o nosso assunto é o trabalho informal versus trabalho formal. E os números eles ajudam a entender o que acontece, o fenômeno que acontece no nosso país. Conforme pesquisa já do segundo semestre do ano passado, 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria, enquanto apenas 39% optam, se pudessem, optariam pelo trabalho formal. Entre os jovens, esse número é ainda maior, 68% querem trabalhar por conta própria, sem vínculos com a CLT. E então nós temos um outro aspecto, e que está aí com números regionais que mostram um pouco dessa realidade, que é o número das MEIs. Só em Lajeado, de 2020 até o fim do ano passado, uma elevação de mais de 40% no número de MEIs. Ou seja, gente saindo do mercado formal e optando por ser terceirizado, pelo trabalho informal. E o que está por detrás de todo esse movimento? Para conversar conosco a respeito disso, temos aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Eduardo Gravina, e também a Recursos Humanos da C2B, a Tiane Heck. Muito boa noite, Gravina, como vai? Obrigado pela presença. Boa noite, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando sobre o assunto mais debatido dos últimos meses. No mercado formal, sem dúvida, nas empresas é uma grande preocupação. Certamente. E a Tiane vai contar um pouquinho como é que tem sido essa experiência. Tudo bom, Tiane? Obrigado pela presença. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E com certeza é um grande desafio hoje no nosso mercado de trabalho conseguir reter e trazer pessoas para as empresas. Bom, quando a gente vê que quase 6 em cada 10 brasileiros preferem trabalhar por conta própria, bom, não é mais uma exceção do que era. Das gerações anteriores tinham o trabalho formal como uma garantia, como algo que dava estabilidade. Bom, Gravina, o que representa para as empresas ver isso, perder mão de obra para o trabalho autônomo? É um tema muito complexo e eu entendo que ele pode ser visto de alguns ângulos diferentes, né? Pode ser visto de forma regional, ele pode ser visto de forma nacional, né? Micro-região, macro-região, né? São muitos aspectos que influenciam nisso. Eu entendo que o que tem acontecido se a gente for pensar assim, quem paga não está satisfeito com o que paga e quem recebe não está satisfeito com o que recebe, né? Então tem algum problema aí, alguém tá pegando alguma fatia nisso, né? E eu acho que é justamente isso que faz com que esse número se eleve dessa forma, né? E nós temos visto agora um debate da escala, né? 6x1 também. E isso, inclusive, na sexta-feira, um grupo representante do sistema produtivo, o que nós vemos é justamente uma nota de um bloco empresarial que diz a respeito disso, né? Que entidades regionais, entidades empresariais lançaram um manifesto pela liberdade na jornada com renda. Sim, a Federação, né? Exato. Foi a Federação, da qual a CIO é filiada, né? A nossa entidade mãe, digamos assim. E vamos lá, acho que a gente vai ter que falar isso várias vezes aqui. Porque muito se diz que o empresário é contra qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de flexibilização. Não. Esse manifesto é justamente o contrário, né? É necessário, sim, revermos jornada de trabalho. Só que o que está acontecendo no Brasil, e é um exemplo de que por que as pessoas vão optar
por ser terceirizado ou por não ser um trabalho formal, por ser um trabalho informal, muitas vezes é sem vínculo nenhum, é sem MEI, é sem nada, trabalho informal. As pessoas vão ir para casa por mais tempo, né? Primeiro momento 40 horas, depois 36 horas de trabalho, vai ser progressivo, mas as pessoas vão ir com o mesmo dinheiro que elas têm ganhado, elas vão ir para casa. Ou seja, elas vão continuar negativadas, elas vão continuar sem o poder de compra. Então, o que esse manifesto e o que o bloco empresarial representado pela Federação defende é que sim, tem que haver uma revisão de jornada, mas essa revisão ela tem que ser voltando para dar mais poder de compra, né? Mais liberdade financeira e mais liberdade também das categorias definirem quantas horas vão trabalhar. Não que isso seja imposto, né? Por alguém. É isso que a gente defende. Essa discussão da hora, Tiane, tem algumas relações justamente com o entendimento do forma de trabalho. Uhum. Nós tínhamos antes trabalhos, antigamente, que dependiam muito mais do esforço físico. Hoje já não temos, já temos tecnologias que nos garantem a entrega em menos tempo. Dentro da empresa da C2B, vocês têm esse movimento de informalização tem interferido, tem se traduzido em falta de candidatos para as vagas? Sim, ele traduz em falta de candidatos, visto que eles escolhem o informal, ele tem o dinheiro mais dia, mais semana, né? Se a gente olha CLT, eu não vou conseguir suprir esta necessidade, que infelizmente é o que eles vivem, tá? O imediatismo, o viver o hoje, eles não pensam a longo prazo, eles pensam um momento. Isso é uma característica dos tempos que nós vivemos, mais imediatistas. Mais imediatistas, e eles pensam num contexto geral, flexibilidade de horários, se eu posso sair, se eu não quero trabalhar hoje, eu não preciso. Eles veem nessa pegada. Vocês veem muito mais a entrega do que é combinado, indiferente de quantas horas, se eu vou fazer isso de manhã ou se eu vou fazer isso à meia-noite. Isso aí. Eu daqui a pouco provocando a Tiane um pouco assim, e a gente falou da escala 6x1, que é uma coisa macro, é uma coisa que afeta o Brasil inteiro. Aí eu provocando ela um pouco assim, o consignado do FGTS. E daí eu não vou falar, eu sou do mesmo ramo, né? Então também sou da parte de construção, mas gostaria de ouvir dela se algum funcionário, por uma necessidade emergencial, pegou o consignado do FGTS e pediu demissão depois por não querer ter o desconto na folha. Não aconteceu de pedir a rescisão, mas a gente tem vários que têm consignado e eles podem fazer até 6 consignados no seu nome, né? Eu tenho funcionário com 4 consignados, 5 consignados. Tá recebendo 10% do salário, 20%, nem isso. Isso aí. Então só trazendo um pouquinho, pra mim já aconteceu. Pra mim já teve funcionário que disse, eu não posso mais trabalhar pra ti, porque eu não posso ter esse desconto. Ele fica negativado, mas pra ele é melhor ficar negativado do que receber menos. Então, assim... Aí, vai pagar quando? Vai pagar não como? paga. Não paga? Assim, não paga. ele tem a obrigação de pagar, né, empresa? Porque hoje todas as fintechs que tu tem no celular, tu pode ter 6, 7 cartões e conseguir nesses 6, 7 cartões os consignados, que eles te oferecem com muita facilidade, e simplesmente deixa estourar. É isso. E daí, vamos lá, uma política que era para ser, que o discurso é, vamos beneficiar os funcionários, vamos facilitar o acesso ao crédito. Primeiro que os juros é completamente abusivo em relação ao que tu consegue em qualquer agência bancária sem negociar. Segundo que o funcionário, ele fica dependente disso de uma maneira que ele resolveu um problema aqui, mas para frente ele vai ter, né, isso por meses multiplicado exponencialmente, assim, esse fator. E daí a gente poderia entrar em outros fatores que é o dinheiro dele mesmo que está sendo emprestado para ele, rendendo nada na aplicação da FGTS e sendo emprestado para ele a um juros muito alto, né? Assim,
São coisas que não fazem, que são Essas populistas. essas normas estão em mudança, inclusive, né? Porque o efeito foi o contrário do esperado. Porque o próprio secretário do Tesouro, em entrevistas, por parte dos representantes do Ministério da Fazenda, disseram que isso iria abrir o mercado para mais ofertas e ocasionaria a queda dos juros. E foi o contrário. Foi ao contrário. E a gente tem visto isso que o Gravina toca no assunto, Tiane. Eu tenho ouvido em diversos locais em que tenho circulado essa questão de que funcionários estão fazendo consignado e muitos desses consignados vinculados a pagamento de bet. Isso, bets, tigrinhos, o que tu pensar. Rescisão para pagar, dinheiro da rescisão para pagar dinheiro de bet. Aham. Acontece. É bem comum. Então, Então nós estamos indo para um assunto que ele é mais profundo do que a escolha entre o formal e informal e que é de educação financeira. Né? Aí é que tá. Nossa falta de cultura financeira que nos leva a isso. Não só isso, eu acho que também falta olhar de modo amplo para isso no sentido de regulação. Assim como anos atrás, eu era muito jovem, assim, muito criança até, quando se proibiu propaganda de cigarro. Porque se entendia que aquilo era um problema que em alguns anos traria problemas muito graves para a saúde brasileira. O que está acontecendo hoje é que nós já superamos esses problemas. Só que daqui a pouco são problemas que afetam mais a parte emocional das pessoas e que não são vistos num exame de imagem, como o problema do cigarro. Os estudos têm mostrado isso, que a bet tem se tornado um vício tanto quanto substâncias psicoativas. É isso aí. Dessa forma. Muito curioso. Bom, este é o programa Rumo, Futuro da Mão de Obra. Tem muito assunto, eu acho que nós vamos ter que fazer um programa de 2 horas hoje. Nós já voltamos, nosso primeiro intervalo. Voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, areia para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Sicredi Integração RSMG, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. As inscrições na graduação EAD da Univates estão abertas. Faça sua matrícula em univates.br/vestibular. Do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das nossas oportunidades. O Rumo aqui pela 102.9, também estamos lá no grupo ahora.net.br e no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, tem esse episódio e outros do ano e do ano passado que estão lá para você. Fique à vontade também para nos mandar dicas, que assuntos, pautas, para a gente trabalhar um pouquinho dessa perspectiva. Carreiras, oportunidades, mercado de trabalho, tudo pensado para contribuir com o desenvolvimento do Vale do Taquari. No programa de hoje, o nosso assunto é trabalho informal versus o trabalho formal. Nossos convidados, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Eduardo Gravina, e a Recursos Humanos da C2B,
Tiane Heck. Bom, nós fizemos no primeiro bloco uma análise da conjuntura, dos fenômenos que ocorrem em diferentes propósitos e há tantos outros, os próprios influencers digitais que passam a usar a CLT como algo pejorativo, que criam principalmente na juventude essa ideia de ser CLT é ruim, né? Diferente do que meu pai e minha mãe me cobravam quando eu estava para entrar no mercado. Hoje é bullying, né? Hoje é bullying. Hoje é motivo de bullying nas escolas. Exatamente. Então, a CLT virou tudo que eu queria com 18, 19 anos era virar CLT. Estabilidade, né? Exato. Bom, Tiane, tendo em vista que há uma leitura dessa geração, né? A gente já sabe que hoje há uma queda populacional, que o número de jovens não vai ser suficiente para suprir as vagas do mercado. Isso está posto. Como que vocês têm feito dentro da C2B, nos processos seletivos e no convencimento? Porque era diferente anos atrás, se tinha fila na agência FGTAs para 50 vagas. Tinha fila de 100, 50, 200 pessoas. Hoje sobram vagas, as empresas estão indo para fazer justamente a entrevista e já saem contratados na mesma hora. Como que vocês têm feito? Vendo o cenário atual em relação a isso, a gente não perde somente para os influencers, a gente perde também para os aplicativos Uber, Mercado Livre, Shopee. A gente, pensando nisso, a gente reduziu não a carga horária, mas a gente trabalha de segunda a quinta, das 7 até as 17h35, com 1 hora de intervalo, e nas sextas o pessoal sai às 1h15 da tarde, tendo a sexta-feira à tarde livre, porque é o que eles também querem, flexibilidade, né? Poder sair, fazer suas coisas, seus corres, né? A gente sempre tenta buscar ações, treinamentos, treinar eles, fazer ações que integrem eles à empresa, fazendo ser pertencentes, que eu acho que é o ponto-chave hoje, é o equilíbrio entre ser pertencente, a cultura e o trabalho, que hoje eles não buscam somente o valor também. A geração mais nova, ela busca, além do salário, o equilíbrio mental, emocional, cultura da empresa em si. Então, Tiane, a gente faz... Quantos funcionários hoje estão na... Estamos com 163 funcionários registrados. Como é que é lidar com diferentes gerações? Porque a gente sabe, nós temos uma característica, principalmente nas gerações passadas, em especial no Vale do Taquari, inclusive o professor Ney Lázaro, numa das primeiras entrevistas que eu fiz com ele lá em 2011, quando eu estava chegando aqui, ele disse, olha, no Vale do Taquari a gente tem o valor do trabalho como uma grande característica da sociedade e as pessoas se vinculam às suas empresas. Por exemplo, eu sou o Ney da Univates. O Felipe do A Hora, vira quase como um sobrenome. E nós ainda temos muitas empresas com profissionais vinculados e outros com a chegada de novos. Como é que é lidar com diferentes gerações? É complicado, porque são pensamentos muito diferentes. A gente tem funcionários de 70 anos e funcionários de 15 anos, né? Então é uma jovem aprendiz. Então, assim, são gerações muito diferentes. E, de fato, os de 70 anos, eles vêm, eles trabalham, eles baixam a cabeça, sabe? Seguem uma linha. Os mais jovens, eles são... A atenção se perde. O resultado tem que ser para ontem. Imediato, eles querem crescer logo, eles não... A escuta deles não é tão escuta. Fazer um feedback é mais difícil? É mais difícil. É mais difícil, eles não sabem lidar com as emoções. Bem... Chega pra alguém da década de 80 e faz um feedback, poxa vida, cara, como é que tu me entrega isso aqui? Ele vai reagir de um jeito. Agora essa nova geração... Eles são bem... o emocional deles é muito mais frágil. É mesmo? É mais frágil. Esses tempos, me metendo na resposta, mas esses tempos eu fui perguntado pelo Vini Bilhar até, né? Como se o empresário jovem gaúcho está preparado pro mercado. E eu respondi pra ele que sim e que não. Assim como ele tá mais apto às novas tecnologias, ele não tá pronto para esses desafios, pro dia a dia, para passar por um perrengue forte, né? Que engolir um sapo. Exatamente. Então, assim, é bem isso. É sim e não, né? Tem coisas que é melhor, tem coisas que é pior, né? Então...
Dentro da CIL, Gravina, aproveitando, porque a CIL, ela, desde o ano passado, ainda com o Jones Agonel, ela se manteve com um perfil de que, eu me lembro que inclusive nós conversamos sobre isso, e o Jones disse, olha, nós enquanto a CIL, nós queremos que haja uma revisão, porque o custo da carteira assinada, ele está muito elevado e é como a empresa que determinasse, mas não é somente isso, que há uma necessidade, já que é para discutir escala 6x1, que se discuta também o quanto que se coloca no bolso do funcionário. Como é que a CIL tem se posicionado com relação a esse envolvimento entre o que é uma necessidade, as empresas cumprirem sim a legislação, e é isso, mas ao mesmo tempo uma legislação que não atende o novo tempo? Não atende. A gente trata, a gente diz o termo transferência de renda para o trabalhador, tá? Porque justamente é muito caro para a empresa, sobra muito pouco para o trabalhador. E ainda mais na construção civil, né? na construção civil também, exatamente. Então, assim, cara, são tantos entraves ali e muitas vezes a empresa é o vilão da história, né? Voltando, quando a empresa faz o trabalho sujo de descontar do trabalhador o dinheiro, né? Quem tá descontando é a empresa. O salário de 2.500 custa o quê para a empresa? Perto de 5 mil reais. O dobro? Entre 4.600 e 5 mil reais. Entre 4.500 e entre 4.600 e 5 mil reais. Tudo isso. Imagina se o trabalhador pudesse botar um pouco mais desse dinheiro no bolso. Que seja 30% a mais, sabe? 30% dessa fatia, que seja, sabe? É isso que a gente defende. É isso que está fazendo com que ele vá para a informalidade. É isso que faz. Esse é o principal fator. Além das que eu considero desastrosas tentativas de resolver os problemas imediatamente com, por exemplo, consignado. Outros fatores, né? Hoje os benefícios sociais viraram uma bengala para as pessoas. Não existe um incentivo para as pessoas saírem de qualquer benefício. Não existe. Trazer um dado, né? Eu acho que Lajeado tem trabalhado nisso. Lajeado reduziu o número de beneficiários do Bolsa Família, mas nos últimos 3 anos, o Bolsa Família cresceu a despesa acima da inflação, então ainda teria que considerar a inflação 18,5% em relação um salto que era em despesa. 200 a 600 reais agora, né? Mas eu não tô nem falando em valor, eu tô falando no percentual da despesa, tá? Ou seja, a política não deu certo. Ela não tá servindo de apoio para a família, ela tá servindo... As pessoas estão se afundando nisso, né? Vamos lá, que nem eu falei, nós vamos ter que falar várias vezes hoje. Não defendemos que seja extinto o Bolsa Família. Não, tem quem precise, tem quem dependa disso, né? Mas tem que haver uma forma das pessoas evoluírem, delas crescerem, delas ampliarem a sua renda, né? Que não seja através dos benefícios. O que nós temos, o que o empresariado tem dito nas reuniões da Federação, que a gente tem conversado e tem buscado, é que existe uma saída de muitas pessoas em idade produtiva, que poderia estar no mercado formal de trabalho, uma saída para ficar no CadÚnico, no Bolsa Família e associado a isso uma renda extra com o trabalho informal. Exatamente isso. Só que em Lajeado nós temos uma característica um pouco diferente, não temos esse problema no específico. A análise que se tem, porque em Lajeado a maior parte, se não me engano, a última vez que eu conversei com a secretária Eliane Eberle, estava em torno de 85% a 90% do número de beneficiários, 1.400 beneficiários. Não, 1.900. Dezembro de 2025, 1.900. Teve uma redução de 24 para 25, de 500 pessoas, em torno de 20%, então, do Bolsa Família em Lajeado foi reduzido, e 90% são mães, são pessoas que, de fato... E daí nós entramos na questão que é a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Não, e numa questão micro-regional, né, também, né? A questão micro-regional. Por que a mulher tá em casa? Porque ela tem que cuidar do filho. A responsabilidade do cuidado, seja um parente acamado, um filho com autismo, um filho com idade de escola que só tem meio turno na escola. Então nós temos uma questão que também é de conjuntura social. Sim. Né? Como que fazer para a mulher
entrar nesse mercado? Como que a empresa... Porque muitas empresas têm dito, olha, nós vamos ter que olhar para isso e flexibilizar a questão do bater o ponto e das cobranças de horário. Daqui a pouco, aconteceu alguma coisa na creche, a mulher vai ter que sair para ir cuidar do filho, para buscar o filho, a empresa vai ter que tolerar. Como que vocês têm olhado para isso? Como que os recursos, os setores de gestão de pessoas precisam se adaptar a essa realidade, Jenny? Na obra, hoje a gente não tem nenhuma mulher, é predominantemente homens, tá? Acontece, estamos com o caso de um homem, de um dos nossos serventes, que está com a mãe acamada. Então, ele não está vindo trabalhar porque ele está cuidando da mãe. Porém, no administrativo a gente tem bastante mulheres, é predominante mulheres o administrativo, só que o administrativo a gente acaba conseguindo ter um jogo de cintura um pouco melhor, tá? A gente precisar sair, a gente pode ir. Tem um dia pode fazer um home office, fica mais... Sim, a gente vai se organizando para as demandas continuarem. Mas na obra hoje a gente não tem, tivemos uma, mas acabou saindo. No momento que ela esteve conosco, não precisou faltar nenhuma vez em função de filhos, mas eu acho que a gente é bem flexível, a gente conversa, temos o prêmio Assiduidade e Disciplina, então apresentou atestado, tem ali sim o desconto, mas a gente vai pegando os atestados, é tudo abonado, porque a legislação deixa claro que qualquer atestado médico de acompanhamento de filhos e, enfim, é abonado, né? Sim, só não entra daí no prêmio Assiduidade. Isso, daí no prêmio Assiduidade e Disciplina, daí tem a daí parte tem a lacuna. Gravina, e essa situação da inclusão? Porque nós estamos falando assim, ó, um mercado de trabalho em que, sim, está com falta de pessoas. Bom, um dos segmentos da sociedade é a mulher, que, como a gente disse, muitas vezes são elas que são responsáveis pelo lar, são elas que são responsáveis pelo cuidado e elas que precisam sair do mercado de trabalho. Como que a CIL olha para isso? Que tipo de discussão é preciso fazer com o empresariado local? A gente entende que daqui a pouco não seria exclusivamente uma conversa com o empresariado local. Acho que sim, né? Acho que isso a gente não pode negar. Tem que haver políticas de inclusão, né? Mas existe também uma necessidade do poder público local olhar para as demandas, né? Hoje a gente, e eu acho que em nenhum lugar assim se tem isso, daqui a pouco em poucos, dá para contar nos dedos talvez as cidades que tenham um turno integral a pleno, que possa atender todo mundo. Da mesma forma, nós temos demanda para trabalhos noturnos, nós temos demandas para trabalhos, né, durante a madrugada, indústrias. Então, tudo isso, né, demanda com que o entorno consiga absorver filhos, consiga absorver pessoas que necessitam de um cuidado permanente, né? Tudo isso. Isso é muito curioso porque nós temos Lajeado é um polo de serviços, de indústria, de comércio, em que atrai, os últimos cálculos se falava, depois das grandes inundações não se teve mais esse cálculo, mas que atrai em média 1.000 pessoas por ano. E daí nós estamos falando de famílias que vêm de outras regiões e que não têm uma rede de apoio para esse tipo de cuidado. Exatamente. E daí depende muito da creche em turno integral, da vaga para... e nós temos, ainda que nós tenhamos dentro do ensino fundamental, em muitas escolas com turno integral, projetos, vida, por exemplo, né, dentro do município de Lajeado, isso vai até o 3º ano. Daí nós estamos falando de crianças de 9, 10, 11, 12, 13 anos que ainda precisam de cuidado. E que estão sofrendo uma influência muito forte de coisas que desvirtuam, né, elas, que incentivam o ócio, digamos assim, como as bets, essa criança, e é criança mesmo, né, ela 10, 11, 12... É pré-adolescente, mas é uma criança, ela é muito suscetível a isso, e a partir do momento que a mãe e o pai estão trabalhando e ela tá sozinha em casa, ela tem acesso ao que ela quiser. E nem pode, né? Não. Nem pode. Mas acontece. Nós estamos falando de pessoas que não têm essa rede de apoio, ou deixam a criança sozinha, ou com um cuidador, uma cuidadora, melhor dizendo, mas que daqui a pouco numa escola estruturada, com turno integral, não tem condições de manter. Exatamente. Né?
Então, o problema dessa inclusão da mulher, ele é muito amplo, é uma discussão que tem que ser feita em todas as esferas da sociedade. Bom, este é o programa Rumo, o futuro da mão de obra. Só temos perguntas e poucas respostas, né? Muito verdade. difícil É difícil. estruturar, porque quando se fala em informalidade e formalidade, nós temos diversos fenômenos que, inclusive, interferem sobre a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Este é o programa Rumo, então nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para o encerramento. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do Rumo, o futuro da mão de obra na região, no oferecimento da Cascaleira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi, Logística. Um grande abraço, um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto, que acreditam no programa Rumo, como um indutor de discussões a respeito de carreira, oportunidade, economia, enfim, tudo pensado para o desenvolvimento, para contribuir com o desenvolvimento do Vale do Taquari. No programa de hoje a gente fala sobre trabalho informal versus trabalho formal, como que é lidar com esses fenômenos que envolvem a redução da busca das pessoas por trabalhar com a carteira assinada, de serem trabalhadores CLT. Para conversar conosco estão aqui o presidente da ACIL, da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Eduardo Gravina, e a Tiane Heck, que é a RH da C2B. No início a gente falou um pouquinho sobre algumas características sobre essa redução na busca de pessoas pela CLT. Entre elas está o aumento considerável no número de MEIs. A MEI que foi criada lá em 2009, se não me falha a memória, com o propósito de levar a formalidade para pessoas que trabalhavam na informalidade. Era a cabeleireira, costureira, principalmente, o trabalhador, o marido de aluguel, esse tipo de trabalhador. Assim surgiu o MEI. Depois o leque foi ampliado e passou a englobar praticamente todas as atividades produtivas que tem hoje. São mais, olha, não posso chutar aqui, mas a última vez que eu olhei estava em 150 número de atividades que poderiam virar MEI. Para se ter uma ideia do que isso representa na nossa região, Lajeado em 2020 tinha 6.800 MEIs. No último dado de 2025 alcançava 10 mil. Nós temos um aumento de 41%. Estrela, um aumento de 36% no período de 2020 a 2025. Teutônia, 43%. Encantado, 42% número de MEIs. Agora, como faz para o funcionário que chega na empresa? Olha, eu gostaria de abrir uma MEI e prestar serviço para vocês. Isso funciona? Gravina. Eu estou aqui como presidente da CIL, mas como empresário, depende do papel que ele vai exercer, né? Se é o papel administrativo ou se é no canteiro de obras. No canteiro de obras, não, infelizmente, não tem. Não temos essa segurança ainda. Eu faço fiação. Daí tu contrata a empresa para fazer a fiação elétrica. Exato. Daí funciona. Isso, mas... se for o específico. Pintor, alguma coisa assim, mas se for pessoal para a atividade fim da empresa, ainda nós não temos essa segurança pelo risco jurídico. É a mesma coisa. A mesma coisa que tem o risco jurídico, a gente é coparticipante de qualquer situação que acontecer e tem ali a questão do vínculo empregatício, né? Principalmente quando é MEI
essas situações tem que cuidar bastante. Avança no Congresso Nacional uma discussão sobre a pejotização. Uhum. No Supremo Tribunal Federal, na verdade, No né? Supremo. Não, é no Congresso. Sim, O Congresso votou sobre isso. nós tivemos uma reunião almoço na CIL ano passado sobre o tema, né, que foi levantado, tema muito relevante pro bloco empresarial. Até então, a discussão não está finalizada, mas tudo leva a se indicar, tudo leva a entender que teremos sim uma maior liberdade no sentido de contratar pessoas, microempreendedores individuais para trabalhar diretamente dentro de uma empresa, claro que com toda a liberdade que o MEI exige, né, de flexibilização de horário, de não ser uma exclusividade da empresa, dele poder prestar serviço para outros, mas que reduz essa possibilidade do vínculo empregatício, né, dessa busca por esse vínculo depois. Então, nesse sentido, a gente tem horário, não bater cartão. Nesse sentido, isso, exatamente. mais passar pelos feedbacks dos quais os funcionários... É mais por entrega, né? Isso. Por entrega. E o fato que nós temos também essa questão que envolve a pejotização e que envolve essa prestação de serviço. Nós tivemos agora, né, foi 2016, 17, a reforma trabalhista. Ela não resolveu esses problemas. A reforma trabalhista, ela precisa ser feita de novo, então, pelo que nós estamos vendo. Sim, assim como a tributária que acabou de ser feita já precisa ser refeita, a trabalhista também é como as coisas têm sido feitas no Brasil nos últimos anos, né? Não se discute e se adota um discurso muitas vezes apenas eleitoreiro e essa populista, né? Da pejotização, para qualquer assunto. Isso que está acontecendo, ele seria uma forma de estancar um pouco a sangria em termos de falta de mão de obra? Tu acha que essa flexibilidade na pejotização poderia ser uma forma de garantir mais pessoas no ambiente de trabalho? Eu acho que, de certa forma, sim. Eu não sei se em atividades... Eu vou chamar de atividades insalubres, mas atividades assim que exigem um certo maior cuidado com segurança. Daí a Tiane pode complementar também, se ela entende dessa forma. Mas nós não temos demanda só nessas áreas, nós temos demanda em todas as áreas, né? Nós temos demanda para desenvolvimento de software gigantesca na região, assim. Então, eu acredito que sim, acho que as empresas podem ganhar mais confiança e isso entra muito naquilo que a gente falou já, da transferência de renda, da renda não ir para o governo, não ficar sob os cuidados do governo e ficar sob o cuidado da pessoa, dela ter a flexibilidade do horário que ela quer trabalhar, conforme a categoria, conforme a empresa exige dela. E também dela ter o dinheiro para ela fazer o que ela pretende fazer com o dinheiro. O problema é nós termos... Bom, nós vamos entrar nesse assunto. Primeiro eu quero ouvir a Tiane sobre essa história. A pejotização poderia ser uma saída? Eu acredito que ela possa, mas eu concordo contigo com relação a essas atividades mais insalubres. Pensando em construção civil, ele vai ter um MEI, mas ele vai ter todo o gasto também ali. Ele vai ter que fazer os treinamentos, 35, 18, ele precisa ter esse cuidado que por muitas vezes, que é que as pessoas da CLT não querem passar porque é muito burocrático. Eu tenho que fazer o ASO admissional? Sim, tu tem que. Eu preciso fazer esse treinamento? Sim, tu precisa. E o MEI, nessas partes mais insalubres, eu acho... Porque tem o risco da coparticipação, né? Se acontece um acidente, a empresa também... Eu entendo como uma discussão saudável e que não vai gerar maiores riscos, né? Porque, claro, cada um compra o risco que quiser, mas a gente entende que, cara, é melhor na minha atividade fim, é melhor eu ter o funcionário CLT, né? E daí cada um, então, vai seguir o caminho. O que fazer para mostrar para as pessoas o benefício da CLT? É difícil, porque quando tu mostra para a pessoa o quanto custa, o quanto está sendo seguro, seguro eu digo retido, né? Em vez de dar um incentivo para a pessoa, se eventualmente tu for demitido, tu vai poder sacar o teu FGTS, tu vai ter o acesso ao teu INSS. Cara, a pessoa diz assim, mas eu não quero que isso fique retido, né? Então, assim,
E nós vemos aquele problema Não da é. rotatividade. A pessoa que cumpre lá o seu período de 6 meses, um ano, sai para ficar um período com o seguro-desemprego. Na informalidade, sujeita a riscos, porque no meio que a gente trabalha é um dos meios que mais tem informalidade, então a gente tem que competir com essa informalidade. Se acontecer um acidente, se acontecer qualquer coisa, essa pessoa não tem amparo nenhum. Mas isso não é o suficiente para conquistar as pessoas, não. Isso é geracional ou está em toda a sociedade hoje? Eu acho que na juventude um pouco mais, mas nos mais experientes Também também. tá entrando. no 35 para cima também tá pegando. No sentido de que é cada vez mais coisa retida, assim. E eles não enxergam tudo que a empresa paga impostos também para garantir para eles um INSS também, se caso acontecer alguma coisa. Eles não enxergam. O FGTS, de fato, eles não querem que fique retido, eles querem esse dinheiro para eles, não que fique retido. Eles não enxergam o todo E em essa geral. questão previdenciária, nós estamos num momento muito preocupante pelo fato de que, vamos lá, somente nessas questões de MEI se paga mais ou menos R$75, R$80, que é o que se paga da declaração para o INSS quando é MEI. Bom, vamos dizer, essa pessoa vai se aposentar hoje com 65 homem, né? 60 mulher. Ele vai se aposentar contribuindo com R$70, R$80 por mês. Essa bolha vai estourar um Só dia. pra você ter uma ideia, o déficit de mês ao modelo do previdenciário passa dos 710 bilhões de reais. Então o trabalhador, nem mesmo o trabalhador CLT que está tendo o recurso do INSS retido, tem garantia de que futuramente ele vai receber esse dinheiro do INSS. Então é um grande problema nacional que nós estamos envolvendo e que, sem dúvida alguma, interfere na informalidade e na formalização. E nós não estamos nem falando dos bilhões desviados do INSS. Bom, que a CPI está sendo encerrada. Eu não entrei nessa investigação, mas gostaria muito de saber, que me lembra uma canção do Bezerra da Silva, né? Socorro está pedindo o pobre aposentado. Para receber seus trocados, ele tem que brigar com os homens da lei. Em que ano que ele falava isso? 96, 94. Era por 30 ali. anos atrás, né? E ainda a preocupação continua. Acho que tá maior. Bom, vamos... O bate-papo tá muito bom. Eu gostaria de ter mais 1 hora de conversa, porque eu acho que a gente poderia pormenorizar algumas questões que envolvem justamente essa necessidade de nós conscientizarmos as pessoas sobre o futuro do trabalho. E o programa se fala o futuro da mão de obra na região, mas nós estamos também falando do futuro do trabalho. No momento em que as pessoas se preocupam com o imediatismo e não pensam no que vai acontecer com a sua previdência, a tendência é que nós tenhamos, infelizmente, daqui a um curto período, 20 anos no máximo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, idosos em situação de miséria. É disso que a gente está falando. Esse é o alerta que precisa ficar claro para aqueles que estudam, para aqueles que analisam. Essa é a realidade que nós vamos viver. Se isso não mudar, porque as pessoas vão ser cada vez mais responsáveis por si. É o que fala a pejotização, é o INSS que está com um modelo ruindo por uma série de situações, inclusive corrupção, mas o fato é que nós temos uma realidade preocupante e um futuro que a gente precisa agir agora para garantir um futuro. Nesse sentido, Gravina, gostaria de um encerramento a respeito dessas questões que envolvem informalidade e formalização do trabalho. O que fica da nossa conversa de essencial? Eu vou trazer, então, vamos trazer um pouco de otimismo, né? A gente, é muito bom a gente estar numa região que discute isso, né? É muito bom ter um programa como esse que discute isso semanalmente e... então, assim, também temos uma cidade que nos últimos anos evoluiu no sentido de oportunizar, não tá 100% ainda, mas uma cidade que desenvolveu projetos Vida, tem diversos outros programas, Pacto pela Paz e diversas outras coisas que fazem com que o ambiente fique melhor, né, para as famílias. Promove também. Promove, né, exatamente, muito bem lembrado. Então...
Vamos lá. E a minha maior reflexão é essa que eu falei no começo também. Quem paga não tá satisfeito com o que paga e quem recebe não tá satisfeito com o que recebe, né? Então esse é o ponto-chave da conversa pra mim. E só tem um lado satisfeito nessa pirâmide aí, só tem um lado que é o governo, que o dele tá sempre garantido, e quem não tá lá. quem não tá lá não tá reclamando. Exatamente. Tiane, no encerramento, o que fica de mensagem da nossa conversa na tua avaliação? Eu acho que vem muito eu quanto RH nessa nova era a gente precisa aprender a entender as pessoas para poder agir, compreender como elas pensam, o que elas querem para a gente poder de fato agir e conseguir puxar essas pessoas para o mercado de trabalho. Não deixar tudo na informalidade, trazer para dentro das empresas para a gente conseguir desenvolvê-las e tirar um pouco daquele foco rede social, informalidade de Ubers e assim por diante, né? Não vai ter espaço para todo mundo, nem todo mundo vai virar influencer, né, Gravina? Não, nem todo mundo vai. Eu acho que não é uma coisa que eu gostaria também. Já passou também, né? Só se der muita sorte, né? Não De viralizar alguma eu coisa. não tenho paciência para redes Mas sociais. vamos lá, talvez mais uma. Não sou frasista, né? Mas talvez o formal ser um pouco mais informal ajudaria, né? Exato. A flexibilização ajudaria. Essa flexibilização, ela se esperava e se falava que ocorreria com a reforma trabalhista, e ela não aconteceu, né? E o fato é que o efeito foi o contrário do que se esperava, assim como os empréstimos consignados. E assim como vai ser a jornada 6x1 se ela for encaminhada da forma como ela está sendo encaminhada. Muito bem, este é o programa Rumo, nós vamos ficando por aqui, um agradecimento especial à Cascaleira Stone Garden, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, à Cooperativa de Crédito Sicredi, a Univates, Rodos, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Agradecimento ao Gravina, ao presidente da ACIL. O presidente começou agora, né? Uma semana ontem. Olha só, então pegamos quentinho, então. Pegamos os primeiros movimentos e vamos acompanhar essa discussão, e saiba que o programa Rumo também está aí para contribuir. O que tiver de sugestão, fique à vontade. Tiane Heck, a Recursos Humanos da C2B, muito obrigado pela tua atenção. Manda um abraço para o Rodrigo, né? O Rodrigo Otto Schwinn, o diretor de RH da C2B, que virou papai. Isso aí. Obrigada. Estava marcado, né? E ele, enfim, ficou pai. E veio a Tiane, muito obrigado pela tua presença. Imagina, foi uma satisfação conhecê-la. E estamos sempre abertos aí para debater os assuntos sobre empregabilidade. Eu que agradeço. Bom, nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.